Graça e paz, aleluia, glória a Deus. Hoje é 25 de janeiro, 25 de 2024, né? Graças a Deus. Pessoal, ainda sobre o plano de leitura do livro de Efésios, capítulo 3, versículo 11 ao 13. E a palavra do Senhor diz assim: de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Pessoal, eu quero que você preste bem atenção, porque essa palavra ela vai falar poderosamente com você. Essa palavra vai fazer com que você pense em 360. Essa palavra vai te ligar todos os pontos positivos e negativos. Essa palavra vai te colocar na posição. Preste bem atenção, por favor. Veja bem. Quando Deus salvou Paulo, confiou-lhes... Aleluia, meu Deus, que palavra poderosa. Confiou-lhe os tesouros preciosos do Evangelho, 1 Timóteo 1,11. O apóstolo, por sua vez, ele transmitiu essas verdades a pessoas fiéis, exortando-as a guardá-las e a compartilhá-las. 2 Timóteo 2,2. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado a ti. 1 Timóteo 6,20. No fim de sua vida, Paulo declarou: para a glória de Deus, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Durante o período apostólico, as verdades do Evangelho e o mistério foram guardados, pregados e transmitidos a cristãos fiéis. No entanto, ao estudar a história da igreja, observarmos que, uma a uma, várias dessas verdades fundamentais da palavra de Deus foram se perdendo ao longo dos séculos. Deus sempre teve um povo fiel. Aleluia. Uma minoria, mas muitas verdades preciosas da palavra foram soterradas pela teologia, pela tradição e pelos rituais. Então o Espírito de Deus, aí ele começou a abrir os olhos das almas que buscavam tais verdades. E estas lhe foram reveladas novamente. Meu Deus, que palavra poderosa. Oh, aleluia. E começou a revolução. Martinho Lutero defendeu a justificação pela fé. Outros líderes espirituais descobriram a pessoa e a obra do Espírito Santo, a verdade gloriosa da volta de Jesus Cristo e a alegria da vida cristã vitoriosa. Nos últimos anos, a revelação desse mistério tem voltado a despertar o coração do povo de Deus. Meu Deus, aleluia, eu creio. Alegramo-nos então por ser um corpo em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O mistério e a palavra de Roseta de Deus é a chave para aquilo que Ele prometeu no Antigo Testamento, que Cristo fez nos Evangelhos e a igreja fez no livro de Atos, para o que Paulo e outros escritores ensinam nas epístolas e o que Deus ainda realizará, conforme se encontra registrado no livro de Apocalipse. Deuteronômio 28:1-13. Mas sim a liderança de Cristo sobre sua igreja. Hoje estamos debaixo, meu Deus, eu creio,
Meu Deus, que palavra! Hoje estamos debaixo de uma dispensação, oh meu Deus, diferente daquela que Moisés e dos profetas, e devemos cuidar para não fazer confusão com aquilo que Deus já esclareceu. Muitas igrejas de nosso tempo se mostram fracas, inexpressivas, porque não compreendem o que possui em Cristo. Meu Deus, isto é verdade, sem dúvida. O povo está vivendo diante de limitações, de incapacidades. Meu Deus, se esquece do princípio, esquece daquilo que possuímos em Cristo Jesus. Isso se deve, em muitos casos, a líderes espirituais que não são bons despenseiros do mistério, uma vez que não manejam bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, confundem as pessoas com respeito à sua posição espiritual no Senhor e as privam da riqueza espiritual que se encontra em seu dispor em Cristo Jesus. Meu Deus, eu creio mais uma vez na revolução, em uma revolução do que diz a respeito do que nós estamos aprendendo sobre as verdades que se encontram entre linhas, a qual perdeu a sua essência no meio de muitos. Essa verdade maravilhosa com respeito à igreja não é um plano B que Deus elaborou depois da criação. Pelo contrário, faz parte do propósito eterno de Deus em Cristo. Efésios 3:11. Então, ignorar essa verdade é pecar contra o Pai que a intentou, contra o Filho que a tornou possível a encontrar o Espírito que hoje procura operar em nossa vida de modo a cumprir os desígnios de Deus. Quando compreendemos esse fato, crescemos em confiança e em fé. Efésios 3:12. Quando sabemos o que Deus está fazendo no mundo e comparamos com Ele, podemos estar certos de que Ele operará em nós e a nosso favor. Todos os seus recursos divinos, eu peço o máximo de sua atenção agora. Todos os recursos divinos encontram-se à disposição dos que desejam de coração fazer sua vontade e ajudá-lo a cumprir seus propósitos aqui na terra. Eu vou ter que repetir isso. Todos os seus recursos divinos. Recursos de quem? De onde? De que lugar? Meu Deus, todos os recursos do Senhor, eles encontram-se à minha disposição e à sua disposição para o que arde no seu coração e para o que arde no meu coração, em fazer a vontade e ajudar a cumprir os propósitos do Senhor aqui na terra. Aleluia! Preste atenção, eu peço o máximo de sua atenção mais uma vez.
Eu não consigo entender porque as pessoas estão tirando o poder do Senhor para si. Eu não consigo entender porque as pessoas estão deixando Deus aos cantos e estão se fazendo deuses. Eu não consigo entender por que as pessoas estão fazendo do poder de Deus um controle de si próprio, do que ela bem pode fazer. Preste atenção. É o que muitos líderes espirituais estão fazendo nos dias de hoje. É o que eles estão fazendo, é justamente isto que eu falei. Estão tirando o controle do poder que está nas mãos do Senhor para si, entre aspas falando. Quem pode fazer isso? Porque é o que as pessoas estão fazendo, no sentido de que está aqui, ó. O que você precisa está aqui, está em mim. Da onde? Acorda! Isto é demônio! Isto é demônio! Porque o único que não aceitou a superioridade de Deus foi Satanás. O único que tenta contra a igreja, contra o povo de Deus, é Satanás. Então todos aqueles que se encontram com esse tipo de visão, colocando Deus na parede, dizendo que o que você precisa está em mim, é demônio. Isto é demônio. Porque o que realmente precisamos para cumprir os propósitos de Deus aqui nesta terra se encontra no Senhor. Porque o que precisamos, os recursos divinos que precisamos, que se encontram à nossa disposição, nós obteremos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, e não em homens. Acorda, pelo amor de Deus. Que toda cegueira, toda surdez caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Ai, Senhor. Isso é um absurdo. Presta atenção. A igreja primitiva acreditava que o evangelho pertencia aos judeus, pois havia sido transmitido primeiramente para eles e em seguida por meio deles, antes de Pedro ser orientado por Deus a levar as boas novas aos gentios. Atos 10. Os judeus cristãos acreditavam que um gentio precisava tornar-se judeu antes de se converter à fé cristã. Aos poucos, o Espírito Santo revelou à igreja que Deus fazia algo novo. Estava chamando um povo para seu nome, constituído tanto de judeus quanto de gentios. Atos 15, 14. Dentro da igreja não há distinções nacionais, raciais, políticas,
físicas ou sociais. Não há judeus, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O discernimento acerca do plano de Deus em nossa vida era não apenas levar o cristão a confiar no Senhor, mas também lhe dar coragem em meio às situações difíceis da vida. O sofrimento de Paulo pelos gentios representaria glórias para os gentios. No tempo do Antigo Testamento, quando o povo de Deus obedecia, Deus os abençoava em termos materiais, nacionais e físicos. Vê lá, Deuteronômio 28. E se lhe desobedeciam, ele retirava essas bênçãos. Mas preste atenção, mas não é assim que Deus relaciona com sua igreja nos dias de hoje. Nossas bênçãos são espirituais, não materiais. Efésios 1:3. Todas elas nos foram dadas inteiramente em Cristo. Apropriamo-nos delas pela fé, mas se desobedecermos a Deus, Ele não as revogará. Simplesmente deixaremos de desfrutá-las e de ser enriquecidos por elas. Você entende? Que nós não estamos sobre limitações de homens, mas sobre a autoridade e o poder do Senhor. Quem não entende o mistério de Deus em sua igreja, tenta avançar em sua jornada espiritual, orientando-se pelo mapa errado. Ou ainda podemos dizer que tentam construir uma casa usando o projeto errado. As igrejas de Deus na terra, as congregações locais, não devem ser panelinhas gentias nem judaica. A igreja de Deus não deve estar presa à cultura, às classes sociais ou a qualquer outra distinção física. É uma entidade espiritual que deve sujeitar-se à autoridade de Jesus Cristo no poder do Espírito. Deus tem um segredo, mas deseja revelá-lo. Se compreendermos qual é a nossa posição extraordinária em Cristo, viveremos de acordo com ela e compartilharemos a bênção com outros. Esse segredo, tão importante para Paulo, para os gentios e para os anjos, também deve ser importante para nós hoje. Louvado e exaltado seja o Senhor. Deus lhe abençoe poderosamente. Guarde esta palavra. Viva esta palavra. Viva segundo a vontade do Senhor. Tá? Deus lhe abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.